Olá, bora conversar sobre um assunto que mexe com a vida de muita gente. A gente vai mergulhar hoje na relação que é bem complexa entre fé religiosa e saúde mental. E tudo isso com o olhar da psicologia, baseado em pesquisa científica. Essa é a grande questão, né? Onde é que termina a fé e começa a necessidade do cuidado psicológico? É uma pergunta que muita gente se faz, porque essa fronteira pode ser bem confusa. A ideia aqui é tentar trazer um pouco mais de clareza para essa conversa. Quando a gente olha para o debate por aí, é muito comum ver os dois extremos. De um lado, aquela ideia de que a fé resolve tudo, e do outro, a visão de que religião faz mal para a cabeça. Mas e a ciência? O que ela diz de verdade? Bom, a real é que os estudos sérios não apoiam nenhuma dessas visões tão simplistas. Para a gente conseguir entender essa relação de um jeito mais profundo, primeiro a gente precisa conhecer o campo que estuda isso formalmente. Assim, nossa base vai ser a pesquisa e não puro achismo, entende? E esse campo é a psicologia da religião. É a área que se dedica a olhar para a vivência religiosa como um fenômeno humano, algo genuíno. O objetivo não é ficar julgando a fé de ninguém, mas sim entender o impacto que ela tem na nossa mente, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. E falando nesse campo, é impossível não citar um dos pioneiros, o filósofo e psicólogo William James. A abordagem dele era super prática. Ele não estava nem um pouco preocupado em provar se Deus existe ou não. O foco dele era outro: observar os efeitos concretos, práticos que a fé tinha na vida das pessoas. James basicamente dizia o seguinte: religião é um fenômeno real, com consequências que a gente pode ver e medir. Se uma crença ajuda a pessoa a ser mais otimista, mais contente, a ter mais bem-estar, então essa crença tem um valor prático, e a ciência não deveria simplesmente ignorar isso ou taxar de doença. E partindo dessa ideia, vamos dar uma olhada em como as pesquisas mais modernas comprovam esse lado positivo. Elas mostram a fé como um fator bem importante de proteção para a saúde mental. Primeiro, só para a gente ter uma ideia da dimensão disso no Brasil, 9 em cada 10 brasileiros dizem ter alguma religião. É um número gigante. Então, entender essa dinâmica é fundamental para a saúde pública, para o bem-estar de todo mundo. E olha que dado revelador. Ele mostra que, para muita gente, a primeira porta que se bate numa crise de saúde mental não é o consultório do psicólogo, mas sim a de um líder religioso. Isso só reforça o papel super importante que as comunidades de fé têm na vida das pessoas. Então, o que exatamente as pesquisas apontam de positivo? Vamos lá. O envolvimento religioso e espiritual muitas vezes está ligado a menos sintomas de depressão, a um consumo menor de substâncias, a mais esperança, mais otimismo, ajuda a dar um senso de propósito, de significado para a vida e, claro, fortalece o apoio social, o senso de comunidade. E isso não é opinião, tá? Esses dados vêm de estudos bem rigorosos, publicados em revistas científicas que investigam essa relação de forma séria e aprofundada, exatamente como os artigos que basearam essa nossa análise. Mas para a gente ter a imagem completa, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. É super importante reconhecer as situações em que a fé, sozinha, não é suficiente e pode até trazer alguns riscos. A mensagem principal aqui é essa, bem direto. Espiritualidade e cuidado profissional não são inimigos, muito pelo contrário, eles podem ser grandes aliados. Mas um não anula a necessidade do outro, especialmente quando a gente fala de transtornos mentais. E os perigos ficam bem claros em algumas situações. Por exemplo, quando alguém interpreta uma depressão clínica como se fosse fraqueza espiritual, isso pode fazer com que a pessoa demore demais para procurar ajuda profissional, o que é perigoso. Ou quando uma certa religiosidade acaba gerando mais culpa, mais medo e, na verdade, piora o sofrimento em vez de aliviar. Tá, então como é que a gente pode entender esses dois lados, o bom e o ruim? A psicologia tem uma ferramenta bem útil para analisar isso. É o conceito de coping religioso. Coping é um termo da psicologia para falar das estratégias que a gente usa para lidar com o estresse. Então, o coping religioso barra espiritual, que a gente chama de CRE, é simplesmente quando usamos a nossa fé, nossas crenças e práticas para enfrentar os perrengues da vida. E aqui tá o pulo do gato. O CRE pode ser positivo ou negativo. O positivo é quando a pessoa busca apoio, sente que está colaborando com Deus para resolver os problemas, encontra força na comunidade e encara o estresse como uma chance de crescer. Já o negativo é o contrário. É quando a fé leva a questionar se Deus é bom, ou a delegar tudo para ele de forma passiva, sabe? Sem fazer a própria parte, ou quando a pessoa se sente punida por Deus.
Então, a gente chega num ponto crucial. A questão não é só ter fé, mas como essa fé é usada no dia a dia para lidar com os desafios. A mesma crença pode ser uma fonte de força incrível ou um fator a mais de estresse. Tudo depende da abordagem. Chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e tentar construir uma visão que integra esses dois mundos que para muitos parecem tão separados. E essa declaração do Conselho Federal de Psicologia aqui do Brasil é muito forte. Ela meio que oficializa que não existe um conflito obrigatório. A psicologia, como ciência, reconhece que a religiosidade faz parte da cultura, faz parte da experiência humana. E ponto. E a conclusão que as pesquisas indicam é justamente essa. O caminho para o bem-estar mental muitas vezes é holístico, ou seja, ele olha para o todo. É uma abordagem que não força ninguém a escolher entre fé e ciência, mas que respeita a vida espiritual da pessoa e, ao mesmo tempo, reconhece quando o cuidado psicológico profissional é necessário. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Sabendo que os dois campos podem sim ajudar no nosso bem-estar, a grande questão que fica é: como é que a gente pode, como sociedade e individualmente, construir pontes melhores e mais fortes entre esses dois pilares tão importantes da vida humana?